E bom, antes da gente começar, de fato, a fazer ali todo o trabalho técnico de executar um ataque, identificar um ataque, alertar esse ataque, a gente precisa entender algumas coisas, né? A gente precisa ter ali algo em mente para a gente se balizar, né? Eu vou apresentar agora para vocês dois frameworks que eles são muito utilizados na área de segurança, tá? Tanto pela equipe de Red Team quanto a equipe de Blue Team, no nosso caso, né, para entender um pouco melhor como é que funciona um ataque, né, e a gente conseguir criar nossas detecções. O primeiro framework é o CyberKill Chain. Basicamente, o CyberKill Chain, ele explica ali um ciclo de vida de um ataque, né, de um ataque do tipo APT, que é basicamente um Advanced Persistent Threat, então uma ameaça avançada persistente, né? Que são os nossas principais preocupações são com esse tipo de ameaça, né? Uma ameaça do tipo APT, ela pode causar um dano muito grande para uma instituição se a instituição for demorar ali para identificar, né? Uma ameaça dessa dentro da empresa. E basicamente, o CyberKill Chain, ele fala aqui sobre 7 fases de um ataque, né? Para um ataque ser bem sucedido. Basicamente, vamos falar aqui de como é que é esse ciclo de vida de um ataque. A gente vai ver que não necessariamente precisa ser nessa exata ordem, né? Se aqui é a ordem, por exemplo, do primeiro, depois do segundo, terceiro, quarto. A gente vai ver que essas fases ela podem voltar, né? Elas podem ser puladas também algumas etapas, mas por enquanto, para a gente entender o framework, a gente vai seguir esse ciclo de vida. Então, segundo o framework aqui do CyberKill Chain, a primeira parte de um ataque é o reconhecimento. E isso, de fato, é necessário, né? A primeira fase é o reconhecimento. E existem dois tipos de reconhecimento: o reconhecimento ativo e o reconhecimento passivo. Começando pelo reconhecimento passivo, ele é basicamente as informações que são expostas na internet. Então, um atacante ele pode obter informações sobre o range de IP, sobre informações que estão lá no RUIS, né, do range de IP da empresa-alvo. Ele pode obter e-mails, nome de pessoas através do LinkedIn. Ele pode obter informações de equipamentos, de infraestrutura através de vagas de emprego, né? Então, por exemplo, se a empresa que ele quer atacar coloca uma vaga que o requisito é a utilização de Splunk, é a utilização de um Firewall FortiGate XYZ. O atacante ele está tendo essa informação, já sabe que provavelmente a instituição ela utiliza um Splunk como senha, ela utiliza um Firewall como um Firewall FortiGate como um Firewall, né? E assim por diante. Essa é a maneira de reconhecer informações de forma passiva. A parte de reconhecimento ativo é, por exemplo, a execução de scans, né, para identificar portas abertas, scans de vulnerabilidades em cima das aplicações para identificar vulnerabilidades. Então, esses são os dois tipos de reconhecimento e essa é a primeira fase de um ataque segundo o CyberKill Chain. Depois da fase de reconhecimento, já colheu todas as informações, o atacante ele vai aqui para o desenvolvimento da exploração dele, né? Que é a fase aqui de weaponization, que é basicamente o atacante ele identificou, por exemplo, um serviço vulnerável, ele vai lá e vai buscar um exploit público, ou ele vai desenvolver um exploit, né? Que seria basicamente um código ali malicioso para ele conseguir explorar essa vulnerabilidade, né? Ou como, por exemplo, ele conseguiu aqui um e-mail de um funcionário e ele vai desenvolver aqui um phishing para enviar para esse funcionário, né? Após ele desenvolver, a terceira fase, segundo o CyberKill Chain, é a fase de delivery, que é onde o atacante vai entregar esse artefato malicioso que ele criou, né? No caso que a gente acabou de exemplificar aqui, ele iria enviar esse phishing para o alvo, né? Ali com um anexo ou com um link, a fim de explorar o usuário, né?
Uma vez que ele enviou, ele tem que aguardar o usuário cair dentro do phishing dele. Cairia aqui no quarto ponto, que é o quarto ponto, que é a exploração. Então, uma vez que o usuário ele cai no phishing, ele clica no link, ele está aqui na quarta fase do ciclo de vida de um ataque, segundo o CyberKillchain, que é a parte da exploração. Então, o usuário ele foi explorado, né? O e-mail chegou aqui na fase 3. Na fase 4 foi onde o usuário clicou e aconteceu a exploração, né? A fase 5 é a fase de instalação. Então, o usuário caiu no phishing, só que o phishing tem que ser bem sucedido. Então, não adianta o usuário, por exemplo, cair no phishing e, por exemplo, ele ter uma rede ali bem configurada com proxy, ou ter algo que bloqueie ali a saída, né? Ou, por exemplo, um XDR, onde o usuário caiu, executou o código malicioso do atacante e não funcionou. Então, a quinta parte seria a instalação, né? O usuário caiu e a exploração foi bem sucedida. Então, executou o código remoto, o código malicioso do atacante e o malware se instalou na máquina da vítima. Depois do malware se instalar na máquina da vítima, seria aqui o sexto passo, que é o canal de comando e controle. Então, o malware se instalou de forma ok na máquina da vítima. Agora esse malware vai começar a comunicar com a infraestrutura de comando e controle do atacante, né? Então, uma vez que ele começou a se comunicar aqui com a infraestrutura do canal de comando e controle do atacante, a partir daí o atacante ele começa a executar comandos ali de forma remota para esse malware e começa a trabalhar em cima dele, né? E vai para a sétima fase, que é a fase de ações e objetivos. Então aqui seria a última fase do ciclo de vida de um ataque, né? Segundo o CyberKillchain, que seria aqui nas ações e objetivos, que seria o atacante conseguiu acesso à máquina da vítima e ele conseguiu ali de forma ok uma persistência e agora ele está extraindo os dados daquela vítima. Então, está roubando documentos, informações sensíveis, informações de empresa, informações de clientes, né? Isso tudo segundo o CyberKillchain. Eu gosto de começar por esse framework porque ele mostra aqui todo o ciclo de um ataque bem legal, como se fosse um ataque, o melhor ataque do mundo, né? Mas a gente sabe que na prática não necessariamente o atacante ele vai seguir todo esse by the book aqui. Mas é interessante a gente ter essa de forma visual para a gente ter uma ideia de como é que funciona todo o ciclo de vida de um ataque, né? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco do outro framework, que é o Mitre Attack, e ele é um pouco mais maleável, a gente vai entender, tá? Mas com esse contexto que a gente tem do CyberKillchain, vai ficar muito mais fácil entender o framework do Mitre Attack, beleza?